Apesar da máscara, você pode falar amém? Amém. Todas as vezes que eu e Fátima saímos de férias, a gente aproveita para visitar algumas igrejas. A gente tenta ver alguma coisa diferente, alguma coisa que possa nos abençoar. Quem sabe a gente possa trazer alguma ideia para aqui, para Oceânica. Muitos anos atrás, nós ganhamos uma viagem de presente, e a gente teve a oportunidade de visitar algumas igrejas na Califórnia. Uma delas se chamava The Rock, a Rocha, ficava em San Diego, e eu gostei muito da parte de comunicação de lá. Essa nossa visita a essa igreja foi em 2007, quer dizer, já tem mais de 13 anos aí. A parte de comunicação da igreja era muito bem feita e com certeza influenciou muito a gente aqui. Eu trouxe várias ideias de lá para nós aqui. A gente também teve a oportunidade de conhecer, na ocasião, um movimento de jovens, um trabalho com jovens evangélicos, cristãos, chamado 707. Nunca soube o porquê do nome, mas mobilizava multidões de jovens naquela ocasião. A gente presenciou prédios enormes, prédios que acomodavam muita gente, com cultos seguidos, um depois do outro, e filas intermináveis na porta de jovens querendo entrar para ouvir o Evangelho. Isso também impressionou muito o nosso coração. E uma imagem que eu guardei de uma maneira especial foi de uma outra igreja, uma terceira igreja que nós conhecemos. Essa igreja, diferentemente das duas primeiras, ela era uma igreja assim, ela tinha uma construção magnífica, suntuosa, algo que realmente se destacava em toda aquela região. Ela era uma igreja feita praticamente toda de vidro, imponente, era algo espetacular, aquele prédio, aquele patrimônio. E nós chegamos a entrar nela, dentro devia ter umas 15 pessoas, celebrando um culto. Eu e Fátima entramos, saímos, mas ninguém falou com a gente, ninguém cumprimentou, ninguém se interessou, pelo menos de curiosidade de saber quem nós éramos. E, eventualmente, eu me lembro dessa igreja e paro para pensar a respeito da seguinte questão: o que leva uma igreja a adoecer e até mesmo a morrer? Será que nós corremos esse risco? Será que a Oceânica passa ou passaria por esse perigo de um dia se tornar uma igreja fria, indiferente, sem amor? Será que nós corremos esse risco de nos tornarmos pessoas indiferentes às coisas de Deus, insensíveis às coisas de Deus, à mensagem do Evangelho? O que leva uma igreja outrora viva, pujante, apaixonada, a esfriar e a se tornar uma mera instituição burocrática, uma mera instituição religiosa, terrivelmente chata, o que causa uma transformação tão drástica e tão negativa dessa forma? Eu queria ler com vocês o texto de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. E o texto diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Esse é o texto. O
que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Nesse texto, nós lemos a respeito do primeiro milagre depois do dia do Pentecostes. No último culto do ano passado, nós falamos sobre ele. Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, veio habitar com a gente na terra. Dia em que o Espírito foi efetivamente derramado. Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma série de coisas incríveis, sobrenaturais, passaram a acontecer pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, depois que esse derramamento aconteceu, esse foi o primeiro milagre que sucedeu através dos discípulos, com Deus usando os discípulos. Ninguém que portasse algum tipo de doença poderia entrar no templo. Ninguém que tivesse qualquer tipo de enfermidade seria considerado, qualquer pessoa que tivesse algum tipo de enfermidade, seria considerado impuro, indigno, e não teria acesso autorizado ao templo, ao lugar onde Deus, até então, habitava, onde Deus morava. Então, os doentes eram colocados à porta, na esperança de que alguém que fosse até aquele lugar, ou seja, desde aquela época, esperava-se que as pessoas que iam até a casa de Deus, que iam buscar a Deus, fossem, de alguma maneira, um pouco mais misericordiosas, um pouco mais compadecidas, um pouco mais amorosas, generosas, altruístas. Por isso, já havia esse hábito de pessoas com algum tipo de necessidade irem a esses lugares buscar ajuda. Então, ali estavam alguns aleijados. As pessoas eram colocadas ali intencionalmente, com a intenção de obter alguma esmola, alguma ajuda financeira, algum trocado, algumas moedas. E o texto diz no versículo 3, que vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, o homem então pediu-lhes esmola. Essa era a sua rotina. Todos os dias ele fazia a mesma coisa, todos os dias agia da mesma forma. Ele e vários outros eram posicionados ali para pedirem esse dinheiro. Era desse dinheiro que eles sobreviviam, era dali que eles tinham o seu sustento. Eles contavam com a misericórdia, eles contavam com a compaixão das pessoas. E no versículo 4 diz que Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Agora aconteceu uma coisa diferente. Agora algo fugiu da rotina. Ele estava acostumado a que as pessoas passassem por ele, olhando ele de cima para baixo, com certa arrogância, imponência, e jogassem alguns trocados, alguma moeda em cima dele. O texto, apesar de não citar isso, nós podemos supor com bastante propriedade que eram raros os momentos em que alguém se dignava a parar para conversar com essas pessoas. Elas tinham um objetivo, era a hora da oração, elas estavam indo para o templo orar. Mas Pedro e João pararam, olharam para ele e pediram que ele olhasse de volta. Poucas pessoas, certamente, na sua vida e na sua existência, lhe deram tal atenção. No versículo 5 diz: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Com certeza, se dois homens pararam na sua frente, ele imaginava, vão dar alguma coisa. E ele contabilizava isso em termos de moeda, de dinheiro. Eles vão me dar algo. Seu coração fica esperançoso. Mas Pedro então lhe diz o seguinte, versículo 6: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Meus irmãos, pelo poder do nome de Jesus, aquela vida foi curada, aquela vida foi definitivamente transformada. O mendigo pediu algumas moedas, mas ganhou em troca pernas novas. E dessa forma ele começa essa nova etapa da sua vida.
Agora ele podia entrar no templo junto com as outras pessoas, o que certamente ele fez. Ele muito provavelmente entrou no templo pulando, dançando, erguendo os braços e glorificando a Deus pela maravilha que havia sucedido com ele. E assim começa um novo tempo na sua vida. As pessoas que presenciaram aquela cura, provavelmente, por habitar em Jerusalém, por viver em Jerusalém, eles já tinham visto outros milagres por parte de Jesus. Fazia muito pouco tempo que Jesus tinha partido. Eles tinham presenciado alguns milagres de Jesus. Certamente, eles ouviram o testemunho de vários milagres de Jesus, várias coisas sobrenaturais que sucederam ali. Eles conheciam esses fatos, estavam ainda muito frescos na mente deles e nas conversas dos habitantes de Jerusalém naqueles dias. Eles sabiam dos milagres, eles sabiam do poder de Jesus para operar tais sinais. O que foi diferente, o que surpreendeu aquele homem e aquelas pessoas, é que esse foi o primeiro momento, foi o primeiro fato em que ficou evidenciado que há poder no nome de Jesus, estando ele fisicamente ausente. O nome de Jesus foi invocado, apesar de Jesus não estar presente naquele momento, mas pela invocação do seu nome, pelo poder do nome de Jesus, o paralítico foi curado. Isso foi absolutamente surpreendente. Eu já contei para vocês, em outras ocasiões, que logo que eu me converti, eu fiquei vários dias, algumas semanas, trancado no meu quarto lendo a Bíblia. Então eu logo li o livro de Atos dos Apóstolos. Quando eu li, em especial, capítulo 2, que fala como aquela igreja vivia, eu peguei minha bicicletinha, fui até a casa do pastor Antônio Elias, ele estava sempre pronto a receber as pessoas e conversar com elas. E aí eu lhe fiz essa pergunta: pastor, por que a nossa igreja não vive como essa igreja que está escrito aqui nesse livro, chamado Atos dos Apóstolos? Por que a nossa igreja não é assim? Por que nós não vivemos dessa maneira? E essa foi a única pergunta que eu fiz ao reverendo, que nunca teve resposta. Para mim, essa frustração de não sermos parecidos com a igreja do Novo Testamento aumentou quando eu ouvi uma história relativa a Tomás de Aquino. No século XIII, Tomás de Aquino foi chamado a Roma pelo Papa Inocêncio IV, e o Papa mostra a Tomás de Aquino os prédios suntuosos da igreja em Roma, mostra a riqueza da igreja romana, mostra as obras de arte que já infestavam aqueles prédios, mostra a prata e o ouro adquiridos já com a venda de indulgência no século XIII, e ele diz: vê, Tomás, a igreja não precisa mais dizer como Pedro, que não tem prata nem ouro. E Tomás de Aquino respondeu prontamente: é verdade, hoje a igreja possui ouro e prata, mas não pode mais dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Irmãos, a primeira vez que eu ouvi essa história, eu chorei. Isso doeu em meu coração. Será que houve algum momento na igreja em que houve a possibilidade de nós optarmos? O que você prefere? Você prefere ouro e prata? Ou você prefere o nome de Jesus? O que aconteceu? Eu senti que em algum momento da caminhada da igreja cristã, nós perdemos alguma coisa muito, muito importante. E é terrível quando o grande tesouro da igreja, de uma igreja, é seu ouro e sua prata. É terrível quando o grande tesouro de uma igreja se torna o seu patrimônio físico, suas propriedades, sua conta bancária. É terrível quando
o que uma igreja tem de mais valioso pode ser medido em cifrões. É terrível quando uma igreja deposita sua confiança nas suas estratégias, na sua organização, nos seus métodos, nos seus investimentos bancários. Isso é terrível, porque a igreja só existe pelo nome de Jesus. A igreja, irmãos, só existe por causa do nome de Jesus. É no nome de Jesus que os enfermos são curados. É no nome de Jesus que os cativos são libertos. É no nome de Jesus que o perdido encontra salvação. É no nome de Jesus que as vidas destruídas são refeitas. É no nome de Jesus que as famílias são restauradas. É no nome de Jesus que as pessoas são transformadas. É no nome de Jesus que a história das nossas vidas podem ser reescritas. É no nome de Jesus que nós vamos obter o perdão dos nossos pecados. É no nome de Jesus que nós nos tornamos efetivamente filhos de Deus. É no nome de Jesus que nós somos amados por Deus. É no nome de Jesus que nós fomos regenerados para uma nova vida. É no nome de Jesus que um dia nós iremos ressuscitar. É no nome de Jesus que nós vamos entrar no Santo dos Santos e contemplar a face do nosso Deus. É no nome de Jesus que um dia nós vamos reencontrar os nossos queridos que já partiram antes de nós com Cristo. É no nome de Jesus que nós habitaremos na Canaã celestial. Irmãos, o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, irmãos, não existe nada na igreja que seja mais precioso do que o nome de Jesus. Mas agora, a gente precisa fazer uma pergunta honesta. O que torna tão difícil nós vermos a ação do Espírito, mesmo quando invocamos o precioso e poderoso nome de Jesus? Porque tem sido tão raro, tão eventual, nós vermos a ação poderosa do Espírito de Deus, mesmo quando invocamos o santo nome de Jesus. Irmãos, eu acredito que o início do livro de Atos dos Apóstolos, que nós estudamos no fim de semana de treinamento, algum tempo atrás, nos ajuda a entender o que se passa. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho que leva o seu nome e escreveu o livro que nós conhecemos por Atos dos Apóstolos. Os dois são de um só autor, e Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Então, o livro de Atos dos Apóstolos começa em Atos, capítulo 1, versículo 1, dizendo o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele começa o livro de Atos falando: escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que está registrado no Evangelho de Lucas foi o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Na ocasião, nós vimos que essa expressão fazer e ensinar é uma estrutura que não permite alteração na ordem que as palavras foram escritas. Ou seja, fazer e ensinar não pode ser substituído por ensinar e fazer. Existe uma razão pela qual foi escrito dessa maneira, e isso não é uma discussão acadêmica sem importância, sem fundamento, não. Isso é algo extremamente importante para a nossa vida prática nós entendermos. O fato de
Lucas ter registrado que Jesus começou a fazer e ensinar, chama atenção, destaca para nós que a vida de Jesus antecedia os seus ensinos. A prática de Jesus vinha antes da sua teoria. Seu caráter e seus valores iriam respaldar as suas palavras. Quando nós lemos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, isso é o final do Sermão do Monte, ou melhor, Jesus tinha acabado de pregar o Sermão do Monte, e Mateus continua fazendo o seu relato, e ele vê o que acontece tão logo Jesus acabou de pregar. E o versículo diz assim, versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Se destacava isso. A maneira como Jesus ensinava, a maneira como Jesus falava, era diferente da forma como os mestres da lei faziam, como os fariseus pregavam, como os sacerdotes ensinavam. Eles observaram uma grande diferença. E o texto ressalta que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Jesus falava com autoridade. E de onde vinha a autoridade de Jesus? Vinha do fato dele primeiro viver para depois ensinar. Primeiro ele fazia e depois ele ensinava. Primeiro ele praticava, depois ele falava. Gente, esse é o segredo que a gente tem que guardar no nosso coração. A autoridade no nome de Jesus está vinculada ao estilo de vida de Jesus. Só possui autoridade no nome de Jesus quem vive como Jesus vivia. Respondendo a pergunta sincera, o que acontece hoje que torna tão difícil nós vermos ação sobrenatural do Espírito, mesmo quando nós invocamos o nome precioso e santo de Jesus? Por que tem sido tão difícil acontecer isso? A resposta é, porque deixamos de viver como Jesus vivia. Porque nos afastamos do estilo de vida simples e santo que Jesus tinha. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos buscar mais do que qualquer outra coisa. Quanto mais vivermos como Jesus vivia, mais seremos revestidos com a autoridade espiritual de Jesus. Dito isso, vamos às aplicações. Primeira aplicação. Meus irmãos, deu para perceber que o nome de Jesus é santo, santo, santo. Deu para perceber que o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Então, a primeira aplicação que nós podemos fazer e devemos fazer é: não use o nome de Jesus em vão. Não use o nome de Jesus levianamente. Vou explicar o que, infelizmente, eu já vi acontecer. Já vi pessoas repetindo o nome de Jesus como se fosse uma mandinga ou mantra gospel, coisa do tipo. Em 2021, se Deus quiser, eu vou ganhar na loteria e vou ficar rico. Em nome de Jesus. Meus irmãos, pelo amor de Deus, quem fala esse nome em vão não tem noção de quem é o santo a que esse nome se refere. Não tem noção de a quem esse nome pertence, a respeito de quem está falando. Então nós temos que tomar muito cuidado. Não fale no nome de Jesus em vão, como se fosse uma mandinga, como se fosse um mantra gospel.
Não use esse nome de qualquer maneira. Uma vez entendida essa primeira aplicação, nós vamos para a segunda, que é, ao falar em nome de Jesus, seja ousado, seja confiante, não hesite, faça-o com segurança. Se nós não devemos ser levianos e falar o nome de Jesus, em nome de Jesus de qualquer maneira, nós devemos falá-lo em pelo menos duas ocasiões. Uma primeira ocasião em que nós sempre devemos falar em nome de Jesus é quando nós oramos. Mas orar em nome de Jesus, nós precisamos entender, não é nós pedirmos qualquer coisa, ou nós falarmos qualquer coisa, e acrescentarmos no final, antes de dizer amém, em nome de Jesus. Há uma promessa, há um compromisso por parte de Deus, de que Ele nos ouvirá e nos atenderá sempre que nós orarmos em nome de Jesus. Tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. Tudo que a gente pedir em nome de Jesus, você pode pedir com certeza que Deus vai lhe conceder. Mas o que significa orar em nome de Jesus? Significa orar como Jesus oraria se Ele estivesse no seu lugar, em meio àquelas circunstâncias, orando por aquele assunto pelo qual você está orando. Isso é que significa orar em nome de Jesus. Orar como Jesus oraria se estivesse no seu lugar. Portanto, orar em nome de Jesus não é orar qualquer coisa que você queira e acrescentar o em nome de Jesus. Mas você deve considerar o que Jesus pediria se estivesse orando por isso. O que Jesus pediria se estivesse vivendo essa situação que eu estou vivendo, se estivesse presenciando o que eu estou presenciando, se estivesse intercedendo pelo assunto que eu estou intercedendo. Então, se no seu coração você tiver convicção de que Jesus pediria o que você está pedindo de uma forma alinhada e harmonizada com o que Jesus pediria, então você pode dizer, você está orando em nome de Jesus, ore em paz, ore com graça, ore com confiança, com autoridade, porque Deus lhe concederá. Porque é em nome de Jesus. E a segunda circunstância que você deve falar em nome de Jesus, com confiança, segurança, coragem e ousadia, é quando você está exercendo o seu ministério. Quando, por exemplo, você está confrontando espíritos malignos. Quando você está orando por uma pessoa enferma. Quando você está orando por vidas destruídas. Se você está exercendo o seu ministério para a glória de Deus, você precisa fazê-lo em nome de Jesus. Porque se for de outra maneira também, seu ministério vai ser absolutamente inócuo. Mas se você está realizando seu ministério para a glória de Deus em nome de Jesus, então fale em nome de Jesus com a autoridade que esse nome tem. Então ore pelos enfermos com convicção, como se Jesus estivesse presente, orando e intercedendo. Repreenda os espíritos malignos que vão bater em retirada, porque bateriam se Jesus estivesse ali, é o seu nome que está sendo invocado. Quando você orar pela restauração de alguma vida, de alguma família, faça-o com confiança, porque é Jesus quem vai interceder, é Jesus quem vai agir, quem vai participar. Então, nesses casos, nós precisamos orar com ousadia, nós precisamos orar com confiança. Como aumentar essa ousadia, como aumentar essa confiança, essa certeza de que estou orando em nome de Jesus, exercendo meu ministério em nome de Jesus, e que de fato eu posso prosseguir firme e seguro de que é em nome de Jesus e Ele vai intervir, Ele vai participar. Gente, eu pedi para vocês não esquecerem que a autoridade no nome de Jesus está vinculada ao estilo de vida de Jesus. Quanto mais a sua vida for se parecendo com a vida de Jesus, mais autoridade no seu nome você terá, mais confiança de exercer o seu ministério você terá, mais segurança em orar e aguardar com perseverança e certeza de que Deus ouvirá, você terá. Ao falar em nome de Jesus, seja ousado, mas busque essa coerência. Procure um estilo de vida semelhante ao estilo de vida de Jesus.
E a terceira aplicação: compartilhe o nosso maior tesouro. Compartilhe o nosso maior tesouro. Qual é o nosso maior tesouro? É o nome de Jesus. Como Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Irmãos, nem precisa dar muitos exemplos, ou tentar me esforçar para ser convincente, que os irmãos sabem que nós não temos nem muito ouro, nem muita prata. Então, nós não temos ouro, nós não temos prata. Nós podemos não ser pessoas brilhantes, nós podemos não saber nos expressar publicamente, nós podemos não ser as pessoas mais bem preparadas, as pessoas mais adequadas, as pessoas mais corretas, mas, irmãos, nós levamos uma mensagem que tem um poder irresistível. Nós levamos o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Foi isso que Pedro disse para aquele homem: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo muito melhor que eu posso te dar, eu posso compartilhar com você. E assim, meus irmãos, é bom se nós pudermos promover obras sociais, mas isso não é o objetivo principal da igreja. Seria bom se nós pudéssemos ensinar ou continuar ensinando princípios e valores morais, mas essa não é a função principal da igreja. Seria bom se nós pudéssemos visitar aqueles que estão presos, encarcerados, mas esse não é o principal serviço da igreja. Budistas, espíritas, muçulmanos, ateus, podem realizar essas coisas. E nós precisamos reconhecer. Alguns fazem muito melhor do que nós. No entanto, meus irmãos, a igreja é a única instituição na face da terra que carrega, que possui uma poderosa mensagem de esperança para esse mundo caído. É a única que leva uma mensagem que pode efetivamente mudar a realidade, transformar a vida e fazer todas as coisas novas. E essa mensagem que nós possuímos não pode ficar contida conosco. Nós precisamos compartilhar. Nós não temos ouro, nós não temos prata, não somos os mais capacitados, mas aquilo que nós temos, nós precisamos distribuir, nós precisamos compartilhar, nós precisamos dar. Esse é o maior tesouro da igreja. O maior tesouro que a igreja pode possuir é o nome de Jesus. E quando nós levamos o nome de Jesus, nós o levamos com o poder de salvar, nós o levamos com o poder de curar, com o poder de libertar e com o poder de transformar. O nome de Jesus é o único capaz de efetivamente levar esperança para esse mundo decaído. E assim, meus irmãos, eu concluo dizendo que não existe, não pode existir nada mais precioso para nós do que o nome de Jesus. Uma igreja cheia da sua presença é uma igreja rica. Uma igreja sem a presença de Jesus é uma igreja miserável. E não importa o tamanho do seu patrimônio, a igreja do Novo Testamento experimentava maravilhas celestiais, porque aquelas pessoas conheciam o poder do nome de Jesus e se esforçavam para viver um estilo de vida alinhado com o estilo de vida de Jesus. É isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos desejar, é isso que nós devemos querer de todo o nosso coração. Nosso coração não pode ter dúvida. Se tivermos que escolher entre o nome de Jesus e o ouro e a prata, irmãos, nós não podemos hesitar nem por um segundo.
Eu não hesito. Eu sei que vocês também não hesitariam. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a vivermos essa realidade. Que o nosso modo de vida possa estar cada dia mais alinhado, parecido com o estilo de vida de Jesus. Que cada dia nós venhamos a nos parecer mais com o Senhor. E que assim, dessa maneira, o Teu nome entre nós seja cada dia mais exaltado, mais honrado e mais glorificado. Que dessa forma, Senhor, o nome de Jesus jamais volte a ser mencionado levianamente por qualquer um de nós, mas todas as vezes que o invocarmos, Senhor, que seja com o poder da ação do Teu Espírito Santo. Todas as vezes que invocarmos o nome de Jesus, que seja com a Tua companhia, com a Tua presença junto conosco, Senhor. E que o Senhor use a Tua igreja dessa maneira, para que o nome de Jesus seja cada vez mais honrado e glorificado. Então nós pedimos essas coisas e agradecemos no nome que é sobre todo o nome. Amém.